A Deusiane me pediu que eu falasse sobre pessoas que colocam as suas vidas nas mãos de outras pessoas por se sentirem, como ela diz aqui, né, como é que é, inseguras, insuficientes ou incapazes. E eu já fiz este vídeo. Gente, eu estou começando a acreditar que tem alguma coisa aqui, porque sempre que eu faço vídeos para este canal, os vídeos para este canal, não dá certo. Eu faço a primeira vez, a gravação não acontece, aí eu tenho que fazer outras vezes até que aconteça. E é só nos vídeos para este canal. Se eu não fosse persistente. Então eu vou repetir o que eu já falei na outra tentativa sobre a questão da Deusiane. Então ela diz assim, que tem pessoas que se sentem inseguras, incapazes ou insuficientes e sempre precisam de parcerias, né, de sociedades para fazer alguma coisa, porque senão elas não saem do lugar. Bom, parte da resposta ela já deu. Essas pessoas se sentem inseguras, insuficientes e incapazes. Então, por acreditar que por seus próprios meios, por sua própria força, elas não conseguirão, então elas saem em busca de alguém que tenha capacidade, que tenha relevância que elas não encontram em si mesmas, né? Elas acham que elas não vão atrair, que elas não terão clientes, que elas não terão carisma suficiente, ou seja lá o que for. Elas se sentem impotentes. É o velho sentimento de impotência humano, só que aqui não resolvido. Porque a grande questão é que este sentimento de impotência, ele é uma marca, digamos assim, um traço do humano, mas ele se resolve, né? O humano avança apesar dele. Em alguns casos, este sentimento não é resolvido e trava completamente certos indivíduos. Porém, é bom fazer um alerta aqui. Nem toda vez que alguém busca uma parceria, uma sociedade, por acreditar que não consegue fazer algo sozinho, enfim, isto sinalizaria um sentimento de insegurança, de insuficiência ou de incapacidade. Pelo contrário, né? Muitas vezes é inteligência, é estratégia, é sobriedade, é reconhecimento da própria competência. Então tem muitas sociedades e parcerias que alavancam. Se a pessoa tentasse fazer sozinha, seria bobagem, seria falta de lucidez. Então, que fique claro, tem vezes que é preciso admitir que a pessoa não sabe, ou que ela precisa de contribuição, que ela tem um lado legal para realizar uma coisa, mas tem outro que poderia entrar com algo, e enfim, isso seria interessante. Eu sei que nem na questão da Deusiane, nem na minha resposta tem qualquer indicação disso, mas é bom de que toda parceria, toda sociedade seria sinal de inferioridade ou coisa parecida. Mas é bom fazer este adendo. Então, tem aquelas pessoas, vou delimitar muito bem o caso, tem aquelas pessoas que não se sentem capazes de nada. Elas não se sentem seguras o suficiente para fazer absolutamente nada. Essas pessoas estão muito debilitadas, essas pessoas têm um problema gravíssimo, muito sério mesmo. E elas precisam resolver este problema, porque senão elas nunca avançarão na vida ou sempre serão escravas de outras, né? Sempre ficarão na dependência de outras. Muitas dessas pessoas combinam neuroses. Por exemplo, elas precisam de alguém para ficar atrás, elas querem ficar atrás de alguém e, ao mesmo tempo, elas querem o reconhecimento deste alguém. E se elas não se sentirem reconhecidas, elas fazem birra, elas brigam. Muitas vezes, estas parcerias que para elas são necessárias acabam mal. Acabam elas se sentindo desprezadas, acabam elas se sentindo exploradas. Olha que coisa. Por um lado, a pessoa se sente necessitada de uma parceria, por outro lado, a pessoa se sente explorada e abusada pela mesma parceria que ela sente precisar, que ela vai atrás. Então, eu quero ficar atrás, mas eu quero ser muito reconhecido. Então, essa já é uma combinação da neurose. No entanto, há um aspecto mais profundo disto aí. Que aspecto profundo é esse? Nós precisamos retomar a fase de desenvolvimento da personalidade. Em um momento do desenvolvimento da personalidade, tem aquela relação com a figura de autoridade, que é a figura dos pais ou de quaisquer outros que ocupem este papel. Esta relação é uma relação ambígua.
é uma relação onde aquele que exerce a autoridade, ou que deveria exercê-la, né? Porque hoje em dia tem muitos pais que não conseguem, que acham que o exercício da disciplina e da autoridade é uma coisa traumática, que deve-se proteger o filho, evitar qualquer sofrimento a qualquer custo e que, portanto, não se deve inibir. Enfim, eu não acredito nisso, acho que isso é muito problemático, mas a verdade é que tem muitos pais que vão nessa direção e acabam não exercendo essa figura de autoridade. O que é autoridade? Né? É guiar pelas regras, é dizer qual é o limite, né? É dizer qual é a ordem, é dizer qual é o mandamento daquele lugar. Né? É isso que é autoridade. Tem pais que não são psicologicamente competentes para isso. Eu sei que tem pais que são excessivamente castradores, repressivos, só que ir para a polaridade totalmente contrária, isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Pode ser um desequilíbrio ainda pior, porque se ser um pai castrador enfraquece, ser um pai ultraprotetor enfraquece ainda mais. Tá? Então, enfim. Mas digamos que a pessoa é minimamente sadia, e que é um pai ou mãe, e que ela consiga exercer esse papel de autoridade. O que acontece? Na fase de desenvolvimento, na relação com a autoridade, é uma coisa assim ambígua, porque a autoridade ela é um motivo de temor e de amor ao mesmo tempo. Freud, por exemplo, que era um ateu, Freud era um ateu, né? E aí ele diz o seguinte, que em Deus se vê esta relação ambígua que se tem com o pai e se vê de uma maneira idealizada, de uma maneira perfeita, porque em Deus, aquele que adora Deus, né, que para Freud seria Deus uma criação humana, aquele que adora a Deus, encontra em Deus tudo isto de maneira, digamos assim, perfeita. Então ele encontra o temor, né, a castração, a proibição, o limite, mas ao mesmo tempo ele encontra o amor. Deus seria um pai amoroso, fruto da imaginação humana para Freud, que fique bem claro que não é isso que eu estou dizendo, estou apenas repetindo o pensamento freudiano. Claramente não é assim para mim. Mas, então em tese deveria ser isso, né? O amor encontrado na família, naquela autoridade e ao mesmo tempo o limite. Mas olha só, muitas vezes no processo de formação o indivíduo ele encontra o limite e não encontra o amor. Ou ele encontra o amor e não encontra o limite. Então, há uma imperfeição neste processo. Esta imperfeição pode vir por culpa do pai, dos pais, né? Ou pode vir de maneira totalmente acidental. Nem sempre é culpa do pai, sabe? Eu sei que tem essa tendência a dizer que é o pai quem disciplina, quem educa, né? Educa, né? Disciplinar nem pode ser utilizada essa palavra para alguns. É o pai que é o educador, ele é o adulto, então ele que conduz o processo, deveria conduzir da melhor maneira possível. Se houver uma falha, é culpa dele. Quando eu digo pai, eu estou me referindo aos pais. E não é bem assim, tá? Tem aspectos acidentais. Então, muitas vezes, alguma coisa acontece e a percepção daquele que se forma é uma percepção distorcida. Ele pode não se sentir amado, ele pode não se sentir limitado. Enfim, haver uma falha ali. E aí, nas relações posteriores, ele busca uma espécie assim, de compensação daquilo que não existiu, daquilo que ficou com déficit durante o seu processo de formação. Então, por que eu estou contando isso? Para voltar para o outro caso, né? Que é quando o indivíduo que se sente inseguro, insuficiente, incapaz, ele, em um nível mais profundo, busca naquelas parcerias uma compensação filial. Né? Ele quer encontrar ali, naquele parceiro que é o poderoso, o que pode tocar o negócio, ele quer encontrar o pai que o protege, o pai que ensina, o pai que conduz, né? O pai que direciona tudo e o pai que, inclusive, o pune muitas vezes, né? O pai que pode amá-lo através daquela relação, que pode reconhecer a contribuição dele, que pode reconhecê-lo como se fosse, né, um objeto de amor, um filho legal, enfim, em um nível mais inconsciente, o que a pessoa tenta restaurar neste tipo de coisa
é a família perfeita que ele não teve.